programa a seguir é livre para todos os públicos. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Hello, meu povo! Boa noite para você que nos acompanha pela TV 10, canal 10.1, ou você que está pelo Facebook de André e Felipe. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Melhor Agora com você. É claro que com você fica muito mais gostoso, muito mais divertido e muito mais interativo. É isso mesmo, gente. Você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, que eu já vou dizer já para você, pelas nossas redes sociais, Melhor Agora com você. Se inscreva em nossos canais, curte, compartilha com amigos, tá bom? E fica ligado com as novidades que a gente sempre tá postando lá para você e para toda a sua família. Vocês observaram que eu tô sozinha aqui, né, gente? Melhor agora com o André ou sem o André, hein? E aí? Meu amor, você faz falta. Brincadeiras à parte, hoje ele está em viagem para um projeto muito especial que logo vocês vão estar se inteirando, né, do que eles estão aprontando aí quanto o Ministério André e Felipe, mas eu estou aqui e você está aí para fazer companhia comigo, tá bom? Participe através do WhatsApp, diga de onde você está falando, o seu nome e se interaja com a gente com o tema de hoje, tá bom? 44 999 68 10 61 999 68 10 61 é o WhatsApp para você participar aqui comigo e conversar um pouquinho sobre esse tema que traz uma experiência de vida, de uma não, de várias vidas, que nos ensina muitas coisas e que nos faz ter um olhar diferenciado para tantas outras que às vezes nós não percebemos. Sabe, gente, quando nós idealizamos o mundo, sonhamos com projetos, né? Nós imaginamos, né, esses projetos, jamais, em hipótese alguma, nós vamos estar prontos, por mais que passe pela nossa cabeça que algum tipo de problema possa acontecer, nós não estamos prontos ou não queremos, né, ser pegos de surpresa. E quando aquilo que você tanto imagina não acontece, né? Todo mundo praticamente, num senso comum, vive de uma forma, idealiza e realiza algumas coisas de uma determinada forma e de repente você se encaixa no quadro daquelas pessoas que não é tão igual àquelas tantas outras. Como que isso impacta você? Como você lida com o possível diferente? Mas eu quero já iniciar esse programa dizendo para você que, às vezes, o diferente se torna muito mais especial do que você imagina. Hoje nós vamos falar sobre aceitação, superação e é claro que ela está aqui já comigo nos estúdios. Estava aqui inteirada com ela já de algumas atualizações de informações. Gente, a história é linda. A Lilian Cruz, que é a mamãe da Ana Luísa, e você vem comigo para a gente conversar com ela. Lilian, primeiramente seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós te agradecemos por você também ter aceitado o nosso convite. E eu quero começar por esse caminho de idealização da maternidade. A maioria das mulheres, né, sonham em algum momento em ser mãe, se isso era uma realidade na sua vida, se você também tinha esse desejo. E quando isso aconteceu, como que foi? A surpresa, a notícia, tô grávida, como que foi esse processo da maternidade na sua vida, com a sua família? Bom, primeiro é um prazer estar aqui e é sempre um prazer poder falar sobre a Ana e toda a história que nos trouxe até aqui. Quando criança, o meu sonho não era ser mãe e nem me casar, mas conheci o amor da minha vida e aí com isso veio o desejo de ser mãe. E nós tentamos durante 9 anos. A gente tentou, fez vários tratamentos e não dava certo. Até que eu resolvi descansar no Senhor. Eu realmente coloquei nas mãos dele e decidi que não ia mais ficar correndo atrás de tratamentos, porque eu estava me frustrando e ficando realmente doente
com essa angústia e toda essa ansiedade envolvendo a questão de não estar grávida. E quando eu descobri que estava grávida foi no início de uma nova fase da minha vida. Eu estava fazendo um curso e quando ela veio, assim, foi realmente um abraço de Deus. Quando eu descobri que estava grávida da Ana, foi um susto muito grande, porque eu sou uma pessoa que fiz cirurgia bariátrica, então eu achei que eu realmente estava muito doente. Eu descobri a gravidez da Ana muito no início, com 3 semanas, porque eu achei que eu estava realmente muito doente. E aí eu descobri que minha doença era uma criancinha linda, era uma doença muito boa. E de lá para cá a gente teve muitos percalços, como toda família tradicional brasileira, que trabalha ali para ter o seu sustento básico. Mas a nossa felicidade era saber que dali 9 meses a gente teria um motivo a mais para sorrir e para continuar lutando também. A Ana foi muito desejada. Esperada, né? Pela família. Ela o foi. Seu marido, como que ficou com a notícia, assim, o que causou nele, assim? Ele ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo ele ficou muito frustrado, porque ele trabalha viajando. Então, assim, até as minhas fotos de grávida, infelizmente ele não pôde chegar a tempo no chá de bebê. Então, assim, teve muita frustração nesse meio do caminho, sabe? Mas a gente sempre foi dando um jeito para tudo dar certo. E no final, tudo foi se encaixando. Que lindo. E aí a Aninha nasceu, né? E quando ela nasceu, vocês viveram aquele início de adaptação, né? Aquela festa toda, o sonho tão esperado, né, foi realizado, mas passou alguns meses, algumas coisas começaram a ficar diferentes, né? O que começou a mudar na rotina de vocês, nas consultas? Então, na verdade, até os 3 meses de vida da Ana, estava tudo mais do que normal. Era uma criança que rodava o berço inteiro. Eu sempre brincava com meu marido que a gente ia ter que baixar a grade rápido, porque ela ia acabar caindo para o outro lado. Ela era muito, muito, muito esperta mesmo. E com os 3 meses a gente já recebeu o primeiro alerta de que ela estava muito fraca, assim. Ela não estava criando aquela força de ter aqueles espasmos, assim, de endurecer, como o bebezinho vai ficando para erguer o pescoço, por exemplo. E então eu já fiquei meio alerta. Claro que de início eu pensei, essa pediatra tá doida, mas fui para casa e fiquei alerta com aquilo. E depois de uns 10 dias nós voltamos e aí ela realmente estava perdendo o movimento, ela estava totalmente parada, assim. Chegou um ponto da Ana mexer só os olhos. Ela parou completamente. Foi como um acender e um apagar de luz. Ela dormiu e estava de um jeito, e quando ela acordou no outro dia, ela estava do mesmo jeito. Então eu fiz esse teste na noite seguinte, coloquei ela na mesma posição, e no outro dia de manhã ela estava na mesma posição. Então aí a gente já começou naquele desespero, achando que talvez pudesse ser alguma coisa neurológica. Sim. Passou muita coisa assim na nossa cabeça, mas o comum, né? Um paciente com algum tipo de lesão cerebral, alguma coisa assim. A gente nunca iria imaginar o que estaria por vir. E então aí a gente foi encaminhado para uma pediatra, e aí a pediatra logo percebeu que realmente tinha alguma coisa de errado, encaminhou a gente para uma neuropediatra, que é a neuro que acompanha a Ana até hoje, desde os 5 meses de vida. E através de um teste genético, ela conseguiu dar um diagnóstico fechado para a Ana do que estava causando toda aquela fraqueza e aquela paralisação nela tão rápido. E o que seria esse diagnóstico? A Ana foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal tipo 1, que é o tipo mais severo desse tipo de atrofia. Basicamente é uma fraqueza muscular generalizada. Os neurônios motores dela, eles já nasceram morrendo, e ela não tem uma proteína no corpo que alimenta os neurônios motores. Então eles continuam morrendo. Que é conhecida popularmente como doença AMI, né? AMI, isso. E no caso dela é a tipo 1. É o tipo 1. Existem várias, né, categorias ali da doença. Tem o tipo 2, o tipo 3, tipo 4.
tipo 1 é porque ele vem pegando os bebezinhos mais novos, né? Então, assim, até os 6 meses, 8 meses de vida, a gente já consegue identificar que tem alguma coisa de errado. Por isso, ele é classificado como tipo 1. Muitas vezes você não consegue um diagnóstico rápido, e aí você não consegue tratar e também entrar com a medicação que essa criança precisa. Eu fiquei muito espantada com a estatística de 10 mil crianças. Uma criança acaba, né, acometida com a AME, e a maioria das justificativas, né, dessas crianças estarem falecendo é por causa da doença. Sim, a gente vive um dilema muito grande na sociedade, na comunidade AME num todo. Nós temos 4 tipos de estágios da AME, né, até o tipo 4, e nem todos esses pacientes têm direito à medicação. Nós temos uma única medicação liberada pelo SUS, que é o Spinraza, mas esse medicamento ele só está aberto para os pacientes AME tipo 1. Por exemplo, a Ana toma. A cada 4 meses ela faz uma punção lombar e ela toma a medicação, mas não é a realidade de todos os pacientes com AME. E é uma batalha diária, eu imagino. Né, você estava até comentando, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, sobre essa rotina, que é tudo muito cronometrado, tem vários processos que não podem deixar de ser feitos, a atenção tem que estar totalmente voltada para ela, né? Eu aprendi a usar o meu corpo para fazer com que o corpo dela funcione. Então, assim, o meu corpo, ele não funciona mais para mim. Eu vivo, eu sou feliz com o que eu tenho, eu recebo isso, sou grata a Deus por isso, mas o meu corpo hoje, ele serve para que o corpo da Ana funcione. Então, desde a alimentação dela, até ela mexer os dedos, até fazer o alongamento necessário 6, 7 vezes por dia, que é o que a gente faz sem nem pensar em fazer, isso a gente tem que fazer por ela. Então, a nossa rotina é essa. O meu corpo serve para fazer com que o corpo dela se movimente o dia inteiro. Agora, Lilian, conta pra gente como que foi o impacto disso tudo na vida de vocês. Porque uma coisa é você imaginar-se cuidando de uma criança, você sendo mãe. Vamos dizer assim, usar uma colocação, né, simples, mas todo mundo se imagina vivendo a maternidade de forma normal, né? E aí, quando alguma coisa diferente acontece, a aceitação, o impacto que isso causa, como que foi para vocês esse início de adaptação? Olha, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu saí da consulta com a neuropediatra da Ana achando que tudo ia dar certo. Ela foi muito sincera comigo. Na verdade, a sinceridade da doutora Alessandra, que é a neuropediatra que acompanha a Ana, ela foi primordial para que eu entendesse que eu não tinha tempo para sentar e chorar. Porque a minha vontade era essa. Eu atravessei a São Paulo querendo que um ônibus passasse por cima da gente. Aquele dia foi o pior dia da minha vida. Eu vivi no dia 10 de dezembro o melhor dia da minha vida. Quando eu segurei a Ana no colo, eu achei que não existiria no mundo uma felicidade maior do que aquela. Quando ela nasceu, parece que o Senhor sentou do meu lado e falou, vem cá que eu vou te abraçar, sabe? Foi a melhor sensação do mundo. E o dia que a gente teve o diagnóstico dela, eu achei que eu ia morrer. Eu literalmente achei que eu ia morrer, assim, que eu não teria mais forças. Mas ela foi muito, muito real. Ela falou para mim que a AME era uma doença progressiva, degenerativa e fatal. E ela me deu o melhor conselho que alguém pode dar para outra mãe numa situação dessa. O medicamento da Ana não era tabelado pelo SUS, então a gente só conseguiria esse medicamento, o único medicamento que existia há 1 ano e 7 meses atrás. Ele só era fornecido se nós entrássemos com um processo na União. Então, a gente tinha que encontrar um bom advogado para poder entrar com esse processo na União. E quando eu saí do consultório dela, eu pensei, Deus, como eu vou pagar um bom advogado para processar o Brasil?
para poder ter o medicamento da Ana. Para reivindicar, né? Eu pensei, como eu vou fazer isso? Porque eu não tenho, a gente não tinha mesmo de onde tirar eu fui demitida logo que eu descobri que estava grávida da Ana, então só ficou o meu marido trabalhando, e eu pensei, como a gente vai fazer isso? E o Senhor, Ele mandou a Ana como uma bênção na nossa vida, e Ele cuidou dela do dia que ela nasceu até o dia de hoje. Quando nós saímos, um pouco depois que nós saímos dessa consulta, uma advogada me ligou, porque eu tenho uma amiga que é amiga dela, e ela pegou e falou para mim assim, traz todos os documentos, traz tudo que eu vou te passar pelo WhatsApp, que eu vou entrar com esse processo para você, e não vou cobrar nada. Ela salvou a vida da minha filha, literalmente, porque 2 semanas depois a Ana foi parar numa internação de uma bronquiolite que evoluiu para pneumonia. Então, todo o processo precisou colocar a urgência e as fotos da Ana internada no oxigênio, sabe? Porque ela ficou muito ruim. Foi aí que ela começou a usar a ventilação mecânica. E essa advogada, a doutora Shirley, ela naquele momento, assim, ela foi um instrumento de Deus na nossa vida. Ela trouxe o medicamento, a Ana usou o medicamento, faz uso dele até hoje, e aquele primeiro impacto que a gente passou foi sendo substituído pela necessidade de não poder parar. Porque uma frase que a gente usa muito assim na comunidade AME é: quem tem AME tem pressa. E essa é uma frase muito verdadeira. O tempo que eu estou aqui sentada com você, se a minha filha não está medicada na ventilação e da forma correta, eu estou matando ela. Então, tudo que envolve um paciente com AME não pode esperar para amanhã. Como não pode esperar a burocracia da nossa justiça se desenrolar. Tem que ser tudo muito rápido, sabe? Quanto mais pessoas entenderem essa necessidade e essa pressa, sabe? E isso eu digo, mais pessoas, não me limitando só à esfera do governo, mas também outras mães, outras famílias. Porque muitas vezes eu ouvi de algumas pessoas que eu queria que a minha filha passasse na frente de outras crianças que também precisavam de alguma coisa, quando na verdade não é isso, é que cada um deles precisa, mas todos eles precisam em um tempo diferente, né? E o paciente com AME, ele realmente não tem tempo. Quando a gente pisca, acontece alguma coisa, acontece uma emergência. Eu substituí o quarto da Ana, quando eu engravidei dela, ela ganhou todo o enxoval dela. E o quarto dela parecia de uma boneca. Era a coisa mais linda do mundo. Eu e meu marido pintamos, nós dois, o quarto, fizemos desenhos, sabe? A gente deixou do jeito que a gente queria. Aos poucos, o quarto da Ana hoje, ele é uma mini UTI. Ela não tem mais berço, precisou ser substituído por uma cama. No lugar da prateleira com bichinhos, ela tem aspirador mecânico, ela tem oxímetro, ela tem ventilador mecânico. Ela tem oxigênio, cilindro de oxigênio de um lado, sabe? Ela tem concentrador de oxigênio do outro. Não é mais um quarto de criança, não é mais um quarto que você coloque uma criança para dormir e ali você sinta todo aquele aconchego, aquele conforto de um quarto de criança. Eu tenho dentro da minha casa uma mini UTI, sabe? E isso, graças a Deus que nós temos isso, porque nós temos paciente com AME que não consegue metade do que a Ana conseguiu na nossa cidade. Então, é realmente uma coisa devastadora o diagnóstico, mas mais devastador do que o diagnóstico é você saber que você não vai ter o auxílio que você precisa na velocidade que o seu filho precisa. E eu acredito que esse movimento rápido, né, essa comunicação que foi muito assertiva, bem direcionada a vocês, levou, né, a mão de vocês até onde alcançava, né, para fazer o que tinha que ser feito. Sim. Né, e isso, a gente que exerce uma fé entende que a nossa parte precisa ser feita. Aonde a nossa mão não alcançar, a mão de Deus vem com a provisão para nos dar o suporte que a gente precisa. Então, assim, é lindo ver, né, e perceber o quanto em todas essas ações, todos esses movimentos, é uma criança tão desejada e tão esperada há tanto tempo, e ela vem e quando alguma coisa surpreende a família, causou aquele impacto, mas vocês continuaram lutando. A gente não pode parar.
né? Quando é muito fácil de entender isso quando você vê o sorriso dela. A Ana, ela desenvolveu na gente uma necessidade constante de ver ela sorrindo. A gente passou por muitos momentos difíceis. Em novembro de 2019, a gente quase perdeu ela. Ela foi parar dentro da UTI ela teve uma telectasia pulmonar. É quando o nosso pulmão fecha igual uma bexiga. E aí não entra e nem sai ar. E ela foi parar dentro da UTI pediátrica do Hospital HU, aqui em Maringá. E quando eu cheguei lá, dentro da ambulância, eu tentei manter a calma por causa da minha mãe. Eu já sabia o que estava acontecendo, mas eu pensava muito assim, minha mãe, ela não aguenta. Minha mãe, ela é uma pessoa mais fraca, assim, mais frágil. E logo naquele dia, a minha avó resolveu visitar ela. Quando eles chegaram, tava o SAMU, tava tudo lá em casa, uma loucura. E a gente foi parar dentro da UTI pediátrica. E naquele dia, eu vou falar para você que... Olha, eu saí de mim, assim, eu só imaginava que o Senhor ia ter que me dar muita força, porque no meio do caminho a Ana foi parando. Quando a gente chegou lá, dentro da ambulância eu sentei e eu falei assim, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, a gente vai chegar lá e eu não quero ir para esse hospital. Lilian, tinha um receio muito grande por coisas que você ouve de outras mães. E eu pensava, eu não quero ir para esse hospital, mas Senhor, se eu tenho que ir para lá, vai na minha frente. Quando a gente chegou lá, o plantonista, o Dr. Sérgio, ele já tinha trabalhado com a neuropediatra da Ana, ele já tinha atendido no Pequeno Príncipe crianças com AME, e ele estava de plantão naquele dia. Uau. Sabe, assim, o mover de Deus para que tudo em volta dela funcionasse é tremendo, assim, sabe? Ele estava lá, ele deu os primeiros atendimentos para ela, ele me ouviu, porque quando você tem um filho com AME ou com qualquer necessidade especial, é muito difícil os médicos te ouvirem. Eles acham que você quer saber mais do que ele, quando na verdade você sabe um pouquinho mais porque você só precisa lidar com aquilo, não como ele, que precisa lidar com vários casos. Tipos. E ele sentou, mesmo no meio daquele caos que estava, a Ana não estabilizava, a Ana estava quase tendo uma parada cardíaca, uma parada respiratória. E ele me ouviu e eu falei para ele, e ele foi muito sincero, ele falou, olha, eu vou ter que entubar ela. E quando ele falou isso, eu pensei, Deus, ela não vai sair do tubo. Ela não vai aguentar, ela tem AME, essa fraqueza já tinha atingido as cordas vocais, até a deglutição dela estava muito lenta. Eu pensava, ela não vai sobreviver. E eu falei isso para ele, eu falei, doutor, se o senhor entubar ela, o senhor não vai conseguir tirar ela do tubo. E ele falou para mim assim, calma, você tem uma filha com AME, você quer ter uma filha com AME e paralisia cerebral? E aí eu pensei, Senhor, eu não quero. E aí eu parei e pensei, o melhor para ela é o que o Senhor fizer daqui para frente, eu vou tirar a minha mão. E eu só comentei com o médico alguma coisa que eu pensava e deixei com que ele fizesse. No final da noite ele falou para mim, você vai pedir para mim entubar ela. E foi o que aconteceu. Eu precisei falar para ele, né, que ela não estava bem e logo a emergência já veio, aquele monte de gente, e entubou ela. Quando eles terminaram de entubar ela, eu ajoelhei e eu falei para Deus, Senhor, eu não tenho o que fazer. Ela é sua. Há 4 anos atrás foi o Senhor que me prometeu que ela viria. E ela veio. Eu sei o que é ser mãe. Foi isso que eu pedi para o Senhor. Eu queria saber o que era ser mãe. E o Senhor me deixou saber o que era ser mãe e todo esse amor que envolve. Mas eu não consigo lidar com o fato da Ana estar ligada em tanto aparelho. Então eu não vou aceitar, mas um dia eu vou ter que entender se o Senhor levar ela. Faz o que o Senhor tiver que fazer. E aí eu orei com ela e eu pensei assim, eu não posso dormir, porque a qualquer momento ela vai dar o último suspiro dela. E os médicos falando pra mim que ela não sairia, que teria que esperar 12 horas, sabe? Eles são muito realistas, então tudo envolvendo o caso, eles foram muito francos. E eu pensei, eu não posso piscar. Deus é tão misericordioso que a Ana ficou 54 dias internada dentro do HU. Mais de 30 deles ela ficou dentro da UTI. Quando os médicos diziam, ela não vai conseguir ficar fora dessa ventilação, a ventilação diminuía. Quando os médicos diziam, olha, ela não vai conseguir fazer tal coisa, ela fazia. Nós saímos de dentro do HU com a Ana usando ela entrou e aí ela precisou usar 24 horas a ventilação.
Quando nós saímos do HU, depois de 54 dias, mesmo todo mundo dizendo que ela não conseguiria ficar fora da ventilação, ela já ficava fora da ventilação 1 hora por período. Então, quando todo mundo disse que não para ela, que ela não ia, o Senhor falou, ela vai surpreender, ela vai fazer. Então, todas as vezes que eu penso assim, Deus, está difícil. Senhor, eu não sei mais como pedir, nem o que fazer. Eu lembro de todas as vezes que lá atrás, que eu me ajoelhei dentro do chão da UTI do HU. E aí eu penso, Deus, olha de onde o Senhor tirou a gente. E olha onde a gente está agora. É só mais uma fase, sabe? E eu vou levando isso a vida inteira, sabe? Todos os momentos difíceis, é só mais uma fase, é só mais uma fase. E esperando, hoje eu não faço mais planos. Todos os dias, eu e a Ana, nós temos a nossa rotina e a gente faz algum plano naquele dia, para viver aquele dia. O outro dia, quando amanhecer, a gente vai ver o que a gente vai fazer. É lindo, e eu até quero aproveitar para você que está nos acompanhando, que a nossa vida, ela não tem como a gente tentar controlar. É importante a gente fazer planos, é importante sim a gente sonhar, mas todos os dias, né, a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. E se você às vezes está aqui nos acompanhando, está preocupado com alguma coisa, né, às vezes era algo que você tanto desejou, às vezes não é uma criança, às vezes é um outro projeto, algo na sua vida que foi tão idealizado. E o impacto de algumas circunstâncias, de alguns acontecimentos, geraram em você essa dor, esse desespero do porquê comigo, né? É difícil de aceitar, é difícil de entender, mas lembre-se que se você colocar tudo nas mãos de Deus, né, e fazer aquilo que você pode fazer, Deus vai colocar anjos, Deus vai preparar situações e Ele vai permitir até onde for plano e vontade dEle, porque na nossa vida nada é por um acaso, tudo tem um propósito. Lilian, nós vamos bem rapidinho para o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Não sai daí que tem muita coisa linda ainda para você, tá bom? David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. Eu sou o David Júnior, convido vocês para conhecer o nosso espaço, que fica aqui na Avenida Brasil 2419, David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes. E hoje o assunto aqui é saúde. E não tem como falar de saúde sem falar de água, não é verdade? Você sabia que 70% do nosso corpo é composto por água? Isso mesmo, manter-se hidratado é essencial para o funcionamento correto das funções de todo o nosso organismo. É por isso que nós vamos falar hoje da garrafa Sense da Purifique. Nesta garrafa combinamos o que mais gostamos: bem-estar e consumir água de qualidade. A garrafa Sense by Purifique é produzida a partir de matérias-primas atóxicas, isso mesmo, e ecologicamente corretas. Com materiais que pertencem ao padrão de qualidade Purifique, com formato único, moderno e de fácil manuseio. Produzido de matérias-primas atóxicas e a incrível tecnologia do anel Sense by Purifique. O infravermelho longo e o campo magnético combinados atuam diretamente na quebra dos clusters das moléculas de água, isso aí, tornando mais fácil o processo de hidratação das células. Então compre esse produto e perceba a diferença na hidratação do seu organismo. 44 99171 1848. Purifique o melhor da água.
Ribs, açougue e restaurante, desde 2015 em Maringá, com um novo conceito sobre vendas e preparação de carnes, cordeiro, angus, wagyu, entre outros. Todos os cortes são embalados a vácuo, o que aumenta a validade e o cliente pode pegar na mão sem contaminá-lo. E toda sexta, às 18 horas e aos sábados e domingos, no horário do almoço, você tem a opção de saborear dentro do nosso espaço. Venha nos conhecer. Ribs, açougue e restaurante, loja 37 a 44, dentro do Mercadão em Maringá. E em breve com um novo local para atendê-los na Avenida Nova Independência 290, próximo à Praça Expedicionários. Ribs, açougue e restaurante. Olá, eu sou o Fernando da Aular Móveis. Estou aqui para falar com vocês sobre a melhor compra de móveis em Maringá. Sofás, sala de jantar, rack, painel é na Aular Móveis. Confiança, atendimento e credibilidade na Aular Móveis. Veja a infinidade de salas de jantar e sofás do nosso showroom. Fale conosco através de nossas redes sociais ou nos faça uma visita à Avenida Mandacaru, 3014. Voltamos! Hoje o programa está muito emocionante. Gente, nós estamos falando da Aninha, né, que ela foi diagnosticada com a AME tipo 1 e aqui está a mãe, que é a Lilian, que está contando para a gente um pouquinho do que é, né, viver, de como que é conviver, passar por essa jornada, né? Conta para a gente fisiologicamente o que acontece dentro do organismo da criança. A Ana é um paciente AME tipo 1. Todo paciente com AME, ele tem uma fraqueza muscular generalizada. Independente dele ser o tipo 1, o tipo 2 ou o tipo 3. A única coisa que vai acontecer é o tempo que essa fraqueza vai se desenvolver ao longo da vida desse paciente. No caso da Ana, ele começou a se desenvolver ali dos 3 meses. Quando ela nasceu, ela já estava perdendo o movimento e nós não percebemos, porque ela era um bebê. E aos 3 meses ficou muito acentuado isso ao ponto dela literalmente parar o corpo dela. Só mexia os olhos nessa fase. Então, essa fraqueza muscular generalizada acontece porque dentro do nosso corpo nós temos 2 genes, o SMN1 e o SMN2. O SMN1, ele é como cozinheiro, ele comanda tudo. O SMN2, ele é o lavador de pratos. Ele ajuda, mas ele não é tão eficiente quanto o cozinheiro. O SMN1 da Ana, ele não existe. Então, o cozinheiro dela está ali de mãos atadas, parado. O que acontece é que ele não fornece alimento para o neurônio motor se manter vivo, a proteína que ele precisa. E o SMN2, que é aquele lavador de prato, ele não alimenta os neurônios da forma correta. E eles vão morrendo e vão se enfraquecendo. E isso acontece trazendo para o corpo dela fraqueza muscular em mãos, pés, tônus mais mole, né? Ela não tem os músculos formados. Também vem para todos os órgãos, tudo que for muscular dentro do corpo dela vai funcionar, mas vai funcionar de uma forma a estar parando. Por exemplo, a parte respiratória, onde a Ana foi mais afetada. Ela usa ventilação mecânica hoje, porque o pulmão dela já não tem força para abrir o suficiente, igual o nosso faz, de se inflar para depois desinflar. Então, ela precisa do auxílio do ventilador mecânico para que ele faça isso enquanto o pulmão dela está falhando. Então, essa fraqueza, ela vem acompanhando tudo que é músculo dentro do nosso corpo. E hoje, ela faz o uso de uma medicação que vocês conseguiram, a liberação. Essa medicação, o que ela age, como que ela contribui para a Ana? Hoje a Ana usa o Spinraza.
A cada 4 meses, ela faz uma aplicação na coluna. Ela tira 5 ml de líquor da coluna e injeta 5 ml desse medicamento. Ele vai agir lá no SMN2 dela, que é o lavador de prato. Ele vai fazer com que ele tenha um pouco mais de força. E aí ele vai parando a doença, a progressão rápida da doença. Então, esse medicamento, ele serve justamente para isso. Era a única medicação, até o tempo que ela foi descoberta, né? Teve diagnóstico, que era fornecida através de liminar, mas já era fornecida para alguns pacientes no Brasil. Tá certo. E para o SMN1? Aí a gente fala de um medicamento que hoje está revolucionando, assim, e é o queridinho, vamos colocar assim, da comunidade AME, assim, em pacientes que estão aptos a tomar o medicamento. Porque a gente precisa deixar bem claro que tem algumas coisas e algumas exclusões de paciente, tanto para um medicamento quanto para outro. O Zolgensma, ele vai lá no chefe da cozinha, vai lá no cozinheiro, e aí ele faz esse cozinheiro trabalhar. E esse cozinheiro vai fornecer o alimento, a proteína adequada para manter os neurônios motores vivos. Ele reseta e começa tudo de novo. E eu fiquei assustada, gente, com o valor da medicação. 2,125 milhões de dólares. Gente, é milhões e é dólares, gente. Eu fico imaginando, hoje vocês estão na realidade, vocês superaram muitas coisas, né, como você disse no bloco anterior, mas eu me sinto e me imagino numa situação como essa, como também um desafio a cada dia, porque como que é esse processo, né? Aí é feito uma vaquinha, uma divulgação, é uma luta, né? Porque a gente não está falando de 300 mil reais, nós estamos falando de milhões. Né? E como que tem sido essa realidade para vocês hoje, sobre essa medicação? Olha, já é frustrante nós sabermos que existe uma medicação que pode salvar o seu filho. A indústria, né, o laboratório não gosta que esse medicamento, e muitas pessoas também não gostam que esse medicamento seja rotulado como uma cura genética. Mas para mim, que sou mãe de uma paciente com AME e sei e já vi todos os efeitos bons que esse medicamento pode ter numa criança, para mim ele é sim uma cura, ele é sim um milagre que eu oro, que eu ajoelho e oro para Deus todas as noites. É como as pessoas esperando a vacina do Covid. Quanto a gente esperou a cura, a vacina para o Covid chegar. Um paciente com AME espera um medicamento assim chegar muito, muito, muito tempo, sabe? Então, assim, nada justifica esse valor extraordinário dele, mas é um medicamento que cumpre o que promete. E a Ana é apta para usar essa medicação. Todos os dias nós corremos atrás de artistas, apresentadores. Eu tive a oportunidade de receber o prefeito da nossa cidade, Ulisses Maia, na minha casa. Eu tive a oportunidade de receber o vereador delegado Luiz na minha casa. Algumas pessoas assim que têm um pouquinho mais de influência para conhecer, porque aí nós convidamos eles a conhecer a história da Ana e a conhecer ela pessoalmente, sabe? Porque a gente tem muito... a nossa cidade, ela ainda não conseguiu entender que a Ana está aqui. Ela é de Maringá. Nossa cidade abraça e ajuda muitas campanhas de pacientes com AME, mas eles não conseguem entender, assim, não conseguem chegar ao conhecimento de toda a população que existe uma criança com AME na nossa cidade e que ela está lutando para sobreviver. Quando a gente fala ali em 2,125 milhões de dólares, ele convertido em real hoje vai dar mais ou menos 12 milhões. 12 milhões, quando a gente pensa, é um dinheiro que eu nunca vou ter na vida. E provavelmente muitos brasileiros não vão ter. Mas a nossa cidade, ela tem mais de 400 mil habitantes. Se nossa cidade tivesse 250 mil voluntários da ANA, doando R$50 cada um, nós já teríamos 12 milhões de reais.
Então não é uma coisa impossível. É impossível de eu fazer sozinha. É impossível da minha família conseguir sozinha. Mas nós temos uma cidade que tem a capacidade de fazer isso. A gente vê muito isso no meio das comunidades AME em campanhas no Rio Grande do Sul, por exemplo. As comunidades pequenas, as cidades pequenas lá do Rio Grande do Sul já salvaram com esse medicamento 2 crianças. Levantando esses valores, sabe? Tornando real isso, tornando possível negociar com o laboratório. Porque, assim, eu ainda não cheguei a ter condições de negociar com o laboratório. A campanha da Ana, ela está no ar desde agosto, mais ou menos, final de agosto do ano passado. E nós não conseguimos atingir nem 500 mil ainda. Então, a gente está patinando, e infelizmente, eu acredito que a essa altura, um milagre mesmo para que nós consigamos esse valor da medicação só com a campanha. Então, nós também temos um processo na justiça correndo e esperamos que através do processo e uma complementação nós consigamos trazer esse medicamento para a Ana. Mas não é uma coisa impossível, é o que a gente sempre tenta dizer assim, quando a gente aborda as pessoas, não é impossível, sozinho a gente não consegue, mas se nós tivermos 250 mil voluntários que doem R$50, já é o suficiente, a gente já compra a medicação dela. Gente, vocês estão prestando atenção nisso? Eu quero chamar a sua atenção para você ser um desses que pode contribuir, que pode ajudar. Quero até pedir para a produção preparar o videozinho, porque estamos falando da Ana, né? Mas para o pessoal conhecer um pouquinho dela. Quem é essa tal Aninha, né, que nós estamos falando? Você pode ajudar nessa causa. Às vezes a gente gasta dinheiro com tantas outras coisas superficiais. E por que não ajudar quem precisa? Uma criança que está aí, ó, o teu coração está queimando. Às vezes Deus quer te usar para fazer parte desse grande milagre, né, de alcançar esse objetivo. São 12 milhões de reais, gente. Mas eu sei que se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha parte. E assim, eu hoje, desde que eu comecei a conhecer um pouquinho da história de vocês, pesquisei, né, eu fui muito tocada, né, e eu quero de verdade ajudar vocês a levantar essa bandeira, essa campanha da forma que for necessária, deixar à disposição aqui o nosso programa, né, as nossas redes sociais, para poder de fato, o mais rápido possível, a gente alcançar essa meta. É possível sim, quando nós estamos juntos. Produção, tá pronto o videozinho? Vamos ver um pouquinho dessa princesa. Você vai conhecer agora a Ana. O sapo faz a Ajeita a perna. Ajeita a perna. Sobe a perninha. Do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É emocionante. É emocionante. É a melhor coisa que eu já fiz na vida. Ela é o que me dá força para continuar, sabe? E
aproveitando um pouquinho, não falando só dela. Nosso estado ele tem mais 5 casos de paciente com AME. Todo o estado do Paraná, até o dia de hoje, tem mais 5 crianças com o diagnóstico de atrofia muscular espinhal. Todas essas 5 crianças ainda estão aptas para tomar o Zolgensma, que é o medicamento mais caro do mundo. Todas essas crianças estão com processo, estão tentando na justiça e também algumas delas em campanha. Infelizmente, o nosso estado ele está totalmente fechado para essas crianças. E eu digo fechado, me entendam bem, não é no quesito suporte e vamos ajudar ali as prefeituras entregando os leites e os que as crianças precisam, não. Eu digo o nosso estado numa questão federal mesmo. Os juízes estão negando todos os processos que envolvam esse medicamento pelo alto custo dele. A Ana já teve essa negativa 2 vezes por parte do juiz. Ele entendeu que ela não é apta para tomar medicação, mesmo com todos os laudos. E eu peço para qualquer pessoa que estiver nos ouvindo e tiver um pouco de influência e tiver um conhecimento com alguém que possa fazer alguma coisa, e isso tem que ser feito lá numa esfera federal. Vamos olhar um pouquinho para essas crianças, porque você paga um medicamento caro para elas agora, mas você salva essas crianças de terem um futuro muito mais triste, prolongado em um sofrimento que não necessariamente precisa chegar a isso. E você consegue, de certa forma, economizar também, falando na parte econômica do Estado. Né? Se você não tiver que manter 6 crianças em ventilação mecânica, com todo o suporte de UTI dentro dos seus quartos, com todas as consultas geradas pelo SUS e tudo que essas crianças precisam pela doença estar avançando e estar precisando cada vez de mais suporte, economicamente também é bom para o Estado, sabe? Então eu acho que está na hora do nosso governador e dos deputados federais do nosso Estado começarem a olhar um pouquinho. 5 crianças não é muita coisa. Eles conseguem conhecer todas elas por nome, eles conseguem conhecer a família de todas elas e a realidade de cada uma e poder fazer alguma coisa por essas crianças, sabe? É muito triste quando você não convive com um paciente AME, você não sabe como a rotina dele é dolorosa. Eu falo da minha filha e tento sempre sorrir e passar para as pessoas que é uma fase difícil, isso vai passar e que o Senhor está com a gente. Mas eu não posso também ser hipócrita a dizer que não dói. Dói, isso machuca, não dói só nela, dói em mim também, que preciso olhar para ela pedindo para mim parar com os olhos os procedimentos que eu estou fazendo, e eu não posso, porque esses procedimentos salvam a vida dela todos os dias. Então é difícil, é doloroso e a gente precisa da ajuda do nosso Estado. O nosso Estado pode sim fazer alguma coisa por todas essas crianças. É uma conscientização, né, coletiva. Parabéns pela atitude de vocês. Qual que é o Instagram? Que eu acredito que seja o acesso fácil. Nós deixamos aí no rodapé, passando o número de contas, para o pessoal que quiser já contribuir. Às vezes você está aí com o seu aplicativo, de um banco que você usa de preferência, você pode fazer a sua doação e a gente chegar mais próximo desse número, ou quem sabe você que é um governante, ou conhece alguém, gente, eu faço esse apelo. Vamos ajudar ao próximo. Ninguém perde por ajudar o outro. Nós ganhamos, o milagre, e o bem-estar dessas crianças, a saúde para essas crianças. E lembre-se o quanto Deus também pode te honrar quando você faz algo que é bom. Como que é o Instagram para o pessoal conhecer um pouquinho mais a história da Ana? O Instagram da Ana é @ame_, Ana com 2 N's, 2019. Tá Aqui é muita certo. informação. Então vai, repete lá para o pessoal anotar. É @ame_, Ana com 2 N's, 2019. Tá certo, é só você acompanhar lá todas as informações. Para a gente terminar e eu te agradecer, quem era, vou dizer para você que é representando o teu esposo, a tua família, quem era a Lilian antes da Aninha e quem é hoje, depois da Aninha? Antes da Ana eu achava que eu era feliz.
eu realmente achava que o que eu tinha era suficiente. E o que eu tinha depois da Ana foi nada. Eu era totalmente vazia. E eu digo vazia não só do sentido de ela ter preenchido todas as partes em mim que faltavam. Eu digo vazia até mesmo do entendimento sobre as coisas de Deus. Eu sempre achei que o Senhor fosse... eu vou usar um termo bem, bem chulo, assim. Como revista do Avon, você quer fazer um pedido, você vai lá e abre e pronto. E quando a Ana veio, eu descobri que a gente pode ter com o Senhor uma intimidade e um relacionamento efetivo mesmo. Você pode sentar e você pode chorar aos pés do Senhor e Ele não vai tardar em te dar uma resposta, em passar a mão na sua cabeça e dizer vai ficar tudo bem, sabe? Eu passeava pela vida, eu andava. E com a Ana, hoje eu tenho a certeza assim, que eu não passeio pela vida de uma forma vazia. A história dela trouxe na minha vida outros sentimentos, até mesmo de poder fazer mais, não só por ela, de poder falar e não só por ela, sabe? Me trouxe o desejo de entender que eu não estou sozinha nesse mundo e que por mais que ela possa ter o medicamento dela e possa se tornar uma realidade e ela ficar bem, ainda assim não foi para isso que o Senhor me chamou. Não para nela. Se hoje a Ana é tudo que é graças à generosidade de todas as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Se ela hoje está saudável, se ela hoje tem dinheiro para fazer uma fisioterapia, é graças a todas as pessoas que o Senhor enviou. E do mesmo jeito que essas pessoas foram refrigério na minha vida, eu quero poder ser na vida do outro e que o outro seja na vida do outro, sabe? Uma linha de entendimento que nós não paramos só em nós. Então eu tenho muita gratidão pela Ana, porque ela não veio só para ser a Ana, ela veio realmente para que o Senhor me mostrasse que nada acaba em mim. As coisas continuam e o aprendizado continua e a gente precisa seguir independente do quanto doa. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando, fortalecendo. Muito obrigada por você compartilhar um pouco da história de vocês. E fica à vontade, quando quiser, a casa de vocês. Amém. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e para todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Sigam a Ana, compartilhem a história dela. Se você puder, doe. Se você não puder, passe para os seus familiares. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Continue, não pare, continue caminhando. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos com mais algo assim de Deus para o seu coração, viu? Não sai daí. Olá, eu sou o Fernando da Aular Móveis. Estou aqui para falar com vocês sobre a melhor compra de móveis em Maringá. Sofás, salas de jantar, rack painel é na Aular Móveis. Confiança, atendimento e credibilidade na Aular Móveis. Veja a infinidade de salas de jantar e sofás do nosso showroom. Fale conosco através de nossas redes sociais ou nos faça uma visita à Avenida Mandacaru, 3014. Ribs, açougue, restaurante, desde 2015 em Maringá, com novo conceito sobre vendas e preparação de carnes, cordeiro, angus, wagyu, entre outros. Todos os cortes são embalados a vácuo, o que aumenta a validade e o cliente pode pegar na mão sem contaminá-lo. E toda sexta, às 18 horas e aos sábados e domingos, no horário do almoço, você tem opção de saborear dentro do nosso espaço. Venha nos conhecer. Ribs, açougue e restaurante, loja 37 a 44, dentro do Mercadão em Maringá. E em breve com um novo local para atendê-los na Avenida Nova Independência 290, próximo à Praça Expedicionários. Ribs, açougue e restaurante.
David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga a nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo App Barber. Eu sou o David Júnior, convido vocês para conhecer o nosso espaço. Fica aqui na Avenida Brasil 2419, David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes. É isso, gente, nós voltamos. Uau, a hora passa muito rápido. Já quero agradecer a todos vocês que estão conectados com a gente pelas redes sociais ou você que está pela TV 10. Que a bênção do Senhor também te alcance aí, tá? Às vezes você não está na sua casa, está numa situação difícil, mas essa história tão inspiradora, né, nos ajuda a refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa história, como nós estamos olhando, né, a maneira como a gente se posiciona diante das circunstâncias ao nosso redor, é aquilo que vai nos levar a refletir, a se mover e a criar os ambientes ao nosso redor. Nós estávamos ouvindo sobre a história da Aninha, né? E Ana, quando você vai para a Bíblia Sagrada, você se lembra da história de uma mulher que também tinha um sonho, que também idealizava um grande projeto para a sua vida, que era de se tornar mãe. E por muitas vezes Ana chorava, por muitas vezes Ana sofria calúnia, desprezo, tanto pelas pessoas que moravam ali dentro da sua casa, que era Penina, quanto pela sociedade. Porém, Ana nunca deixou de olhar para Cristo. E eu quero dizer para você que mesmo que seja difícil, continue caminhando. Você não perde em caminhar, você não perde em continuar. Você ganha quando você caminha olhando para Cristo, quando você permanece na vontade de Cristo e quando você chora no ombro certo. Chega de ficar reclamando, chega de ficar olhando para a situação como se estivesse tudo perdido. Ainda há esperança para você. E é por isso que você está vivo, porque o propósito não acabou na sua vida, não acabou na sua história. Quero até lembrar você, que está aqui junto comigo, que a Ana está tendo várias ações pelas redes sociais em prol dela. E a minha amiga, que um dia vocês acompanharam aqui, a Daiane Pilege, que é a nossa esteticista, que cuida do corpinho, né, das mulheres, dos homens, que cuida de mim, né, gravidinho. Inclusive hoje, gente, eu tô muito bonita aqui vestindo Megadose. Obrigada, né, a toda a equipe, a todo o pessoal do Megadose. E a Daiane, ela está dedicando alguns dias do seu trabalho com descontos especiais para reverter toda a arrecadação dos atendimentos dela para ajudar a Aninha. Então, se de repente você quiser cuidar do teu corpinho, você também vai ajudar outras pessoas, tá bom? Um beijo, Dai, obrigada pelo carinho. E eu vou me assentar aqui, gente, porque eu quero encerrar o programa ministrando para a sua vida através dessa canção, que é uma oração, tá bom? Jesus vai te abraçar aí onde você estiver, mesmo que você esteja sem forças. Ele vai te alcançar e vai dizer para você: desanima não, fortalece os teus olhos em Cristo. Nem sempre o rosto triste é falta de pão, é oportunidade pra nascer o irmão. Nem sempre o choro quer dizer quebrantamento, tem muito pranto que também é sofrimento. Se alguém se sente só cercado de pessoas, há sempre um que se importa com pessoas. O que adianta amar aquele que não vê? Estou te olhando e quero abraçar você.
Muitos precisam de um abraço hoje aqui. Quantos precisam liberar hoje perdão? Não há intimidade sem ter comunhão. Mais que um amigo, quero te chamar de irmão. Sinto o perfume de Jesus neste lugar. Somente quem abraça pode respirar. Hoje a cura e a mudança que você buscou chegou agora. Foi Jesus que te abraçou. 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 Nem sempre o rosto triste é falta de pão. É oportunidade pra nascer irmão. Nem sempre o choro quer dizer quebrantamento. Tem muito pranto que também é sofrimento. Se alguém se sente só cercado de pessoas, há sempre um que se importa com pessoas. O que adianta amar aquele que não vê? Estou te olhando e quero abraçar você. Sinta-se abraçado por Jesus onde você estiver. Muitos precisam de um abraço hoje aqui. Quantos precisam liberar hoje perdão? Não há intimidade sem ter comunhão. Mais que um amigo, quero te chamar de irmão. Sinto o perfume de Jesus neste lugar. Somente quem abraça pode respirar. Hoje a cura e a mudança que você buscou chegou agora. Foi Jesus que te abraçou. 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 Sinta o abraço do teu Deus. Ele não te abandona. Não há impossível para Deus. Nele você pode se fortalecer e alcançar o impossível. Creia tão somente. Amém? Você recebe isso? Deus te abençoe. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós te esperamos no próximo programa com muita fé, com muito amor e com perseverança, porque os nossos olhos estão em Jesus. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho. Até a próxima. Ibs Açougue Restaurante, desde 2015 em Maringá, com um novo conceito sobre vendas e preparação de carnes, cordeiro, angus, wagyu, entre outros.